A tentação é uma realidade que todos nós, em determinado momento, encontraremos. Ninguém está isento da tentação, pois até mesmo Jesus, o homem exemplar, foi alvo dela. E a chave para superar a tentação não é recusá-la, mas confrontá-la com a genuína palavra divina. Observem a astúcia do adversário ao tentar o Filho de Deus em momentos de profunda carência e necessidade física, e como o Filho do Homem o derrotou recusando cada uma de suas propostas. Existem momentos em nossas vidas que são desafiadores, e foi exatamente isso que Jesus experimentou. No entanto, mais uma vez, o inimigo foi derrotado, e a glória e majestade do Senhor Jesus prevaleceu. Vamos agora analisar e aprender com a passagem bíblica em Mateus 4, versículos de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O primeiro teste enfrentado por Jesus ocorre no âmbito dos instintos humanos. Em resposta a essa provação, Jesus declarou: Está escrito que o ser humano não vive apenas de pão. Em Lucas 4, versículos 3 e 4. O maligno, indubitavelmente, estava ciente de que no momento do batismo de Jesus, o Pai Celestial havia proclamado sua filiação divina, como em Lucas 3, versículo 22. Como o homem perfeito que era, Jesus precisava enfrentar a tentação em sua plena humanidade, utilizando seus atributos divinos, conforme desejava o inimigo. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele poderia evidentemente transformar todo o deserto em pão usando seus poderes divinos. Contudo, fazê-lo teria comprometido sua missão de ser um exemplo de homem perfeito. Após 40 dias de jejum absoluto, Jesus, sem sombra de dúvida, estava enfraquecido, e seu corpo ansiava por saciedade. Sentir fome ou sede não tem nada de errado, porém, quando esse desejo é apenas uma busca para se satisfazer, conforme o inimigo quer, então se transforma em pecado. O inimigo quis mostrar a Jesus que as necessidades materiais estão acima das necessidades espirituais. Jesus deixou claro que o alimento espiritual, a palavra de Deus, era mais vital do que o alimento material. O inimigo utiliza essa estratégia para influenciar as pessoas de que a busca por riquezas, abundância material ou prosperidade é mais importante do que a comunhão com Deus. Em Lucas 4, versículos de 5 a 8, o inimigo oferece a Jesus o domínio sobre os reinos terrenos. Jesus não rebateu as palavras do inimigo e ficou em silêncio quando ele disse ter controle sobre o mundo, em Lucas 4, versículo 6. Cristo reconheceu que Satanás domina este mundo, como em João 16, versículo 11. O apóstolo João também nos ensina que o mundo está no maligno, em 1 João 5, versículo 19. O apóstolo Paulo descreve o inimigo como o príncipe das potestades do ar, em Efésios 2, versículo 2. Vivemos em um mundo corrompido por um sistema injusto, mas, assim como Jesus Cristo, não somos parte desse sistema. E é triste quando aceitamos os padrões do mundo e também nos entregamos totalmente a ele. Esse sistema perverso existe uma filosofia de domínio que pode ser exercida tanto no plano material quanto no espiritual.
é a busca por prestígio e poder mundano. O inimigo sabe o desejo de ser reconhecido, atrai os seres humanos. Adão foi derrotado quando foi convencido de que seria poderoso. Adão acreditou que poderia até mesmo ser semelhante a Deus, como diz em Gênesis 3, versículo 5. Nisso, Adão caiu na emboscada. O inimigo, sem dúvida, queria ter o mesmo resultado com Jesus, o Filho de Deus, mas, por sua divindade, ele não cedeu à tentação mais uma vez. Muitos podem ter poder e domínio neste mundo, mas talvez estejam se submetendo ao inimigo. O inimigo tenta distorcer a Bíblia para derrotar Jesus. Ele altera totalmente o contexto do Salmo 91. Tenham cautela ao ver alguém manuseando a Bíblia, pois pode ser que essa palavra dita na Bíblia não esteja a serviço de Deus. Quando o inimigo deseja derrubar alguém, ele o leva aos pontos mais altos, como dito em Lucas 4, versículo 9. É extremamente tentador pensar que milhares de pessoas estejam presentes para testemunhar e aplaudir você. Muitos caem na tentação de ser notado e a busca por prestígio. Jesus, porém, resistiu mais uma vez. O reconhecimento e fama que podemos obter com fundamentos bíblicos e pela bênção divina encontramos em 2 Samuel 7, versículo 9. No entanto, quando a vontade por marketing se torna uma obsessão pessoal, isso se transforma em uma armadilha do inimigo. Jesus derrotou o inimigo no deserto e em todas as outras vezes em que o enfrentou durante sua vida, e na cruz o Filho de Deus consolidou seu triunfo sobre o inimigo. Como dito em Colossenses 2, versículo 15. O apóstolo Paulo ensinou à igreja que todos os que estão em Cristo também participam dessa vitória. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, no entanto, não ignorem o mal. Jesus enfrentou cada uma dessas tentações com firmeza e sabedoria, estabelecendo um modelo para todos os crentes lidarem com as estratégias do inimigo. A forma que Jesus enfrentou as tentações nos ensina a importância de permanecer firmes na fé e na verdade de Deus. Como seguidores de Cristo, devemos lembrar que somos chamados a viver de acordo com os padrões divinos em um mundo muitas vezes corrompido pelo maligno. Devemos resistir à tentação de buscar satisfação egoísta, poder terreno e reconhecimento pessoal, mantendo nosso foco na palavra de Deus e na comunhão espiritual. Assim como Jesus, que venceu todas as tentações, podemos confiar na vitória que temos em Cristo e na força que recebemos do Espírito Santo para resistir às artimanhas do inimigo. Permanecer enraizados na fé e na verdade é a chave para superar as tentações que cruzam nosso caminho e viver uma vida que honra a Deus. Que possamos, como filhos de Deus, seguir o exemplo de Jesus e permanecer firmes diante das tentações que surgem em nossa jornada espiritual, confiando na graça e no poder de Deus para nos manter no caminho da retidão e da santidade. Meus amigos, deixem seu like, compartilhem o vídeo e deixem seu comentário. Que Deus abençoe todos vocês e espero orar com vocês em nosso próximo vídeo.